Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Um de vós há de me trair. Já era noite. Chegamos à nossa terça-feira da nossa Semana Santa, a grande semana, onde nós aqui meditamos sobre os últimos passos de nosso Salvador, o mistério da sua paixão, da sua morte, para podermos contemplar também com ele a ressurreição. Peço que você separe o seu texto bíblico, que hoje está no Evangelho de João, no capítulo 13, dos versículos de 21 até o 33 e depois do 36 até o 38. Lembrando que se você tem a Bíblia, você pode ler do 21 até o 38, sem essas interrupções. Pois bem, a ceia de Betânia, ela foi muito rica em simbolismo de amor, de amizade, de festa, um esbanjamento de humanidade. A ceia de hoje, em Jerusalém, ela é marcada por uma comoção profunda. Jesus, na ceia de hoje, se vê traído, vendido, enganado e abandonado por aqueles que lhe juraram fidelidade e amizade profundas. Jesus está celebrando a última ceia com os seus discípulos. Ele tinha acabado de lavar os pés dos discípulos e de ter falado do dever que temos de lavar os pés uns dos outros. Judas já tinha tomado a trágica decisão e, depois de tomar o último pedaço de pão das mãos de Jesus, saiu para cumprir a sua traição. Alguns pontos que podem nos ajudar hoje na nossa oração. Busque primeiramente criar o ambiente propício para a sua oração, para a oração desse dia. Prepare aquele espaço externo, preste atenção na atitude interna que devemos ter, no silêncio, para ver mais intensamente esses momentos finais da vida de Jesus. Faça aquela oração preparatória de entrega, a composição do lugar, que é a cena da última ceia, e peça a Deus a graça de participar dos sentimentos de Jesus às vésperas de sua morte. Demos aqui as indicações que poderão nos ajudar daqui a pouco na nossa contemplação. A primeira coisa que devemos nos situar, que hoje o Evangelho nos apresenta a última ceia. Na contemplação dessa última ceia, um personagem, ele vem sempre à nossa lembrança. É Judas, Judas Iscariotes. Geralmente nós reagimos negativamente diante da cena da sua traição. Mas no fundo, o que verdadeiramente nos causa repulsa é que ele seja a projeção das nossas infidelidades e das nossas traições. Na verdade, o que nos incomoda em Judas Iscariotes é que, na verdade, ele nos revela as nossas próprias traições, as nossas próprias infidelidades. Judas, portanto, ele é uma espécie de espelho, espelho no qual eu e você nos vemos. Mas o que vem a ser, na verdade, a traição? Como que a traição se manifesta na nossa vida? Por que será que nós traímos a confiança do outro? Judas, ele ficou decepcionado com o chamado de Jesus, porque Judas tinha outros interesses e ele não conseguiu entrar de jeito nenhum na sintonia com o coração
do projeto de Jesus. Portanto, Judas, ele destoa do projeto do Senhor, porque não conseguiu captar que ao redor de Jesus, tudo que Jesus manifestava era gratidão e gratuidade. Judas, ele aparece nos 3 relatos evangélicos desse dia. Apareceu ontem, hoje e amanhã também. Segunda a quarta-feira, ele vai aparecer. Não como protagonista, mas como alguém que está sempre fora de lugar, sempre deslocado, sempre frio, insensível, diante do drama que Jesus está vivendo. É Ele mesmo, aliás, quem alimenta ainda mais o drama da dor e da perseguição impostas a Jesus. Os evangelistas não davam muita importância para a figura de Judas. Na realidade, eles sentiam-se até incomodados com ele e não aceitavam suas posturas e suas atitudes. No entanto, dada a importância do tema da traição, é Jesus quem intervém diretamente e Jesus desvela as questões espinhosas que este discípulo carrega em seu coração. Há coisas que estão muito além do dinheiro, como a delicadeza com as pessoas, os gestos de ternura, os gestos de compaixão, o cuidado com as pessoas mais necessitadas, o espírito gratuito do serviço e assim por diante. São sempre realidades que o dinheiro não pode comprar. A vida da comunidade cristã deve estar fundamentada nessas atitudes chamadas atitudes oblativas, não as conveniadas do próprio amor, do próprio querer e até mesmo do próprio interesse. Na última ceia, que Jesus mesmo prepara com tanto cuidado, Judas só está fisicamente presente naquele ritual, mas o seu coração já está longe, já está ausente. Ele não consegue entrar no clima da refeição. Ele tem outras coisas para fazer e desaparece na noite, sem inteirar-se do sentido desse momento. Na verdade, ele está vendido a outros poderes, recebe promessas de fora, mas não se sente bem dentro da comunidade. Chegar à traição, nesse ponto, é somente um passo. Uma vez que nós apresentamos esses pontos que podem nos ajudar na nossa oração, vamos tomar agora o texto, trazê-lo à memória, se você ainda não o fez, do capítulo 13 de João, que traz a última ceia. Lembremos que o que vem antes é o lava-pés, e logo depois do lava-pés vem esse texto de hoje. João 13, a partir do versículo 21. Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho.
Então Jesus molhou o pedaço de pão e deu a Judas, o filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu, porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Você pode pausar esse vídeo e retomar esse texto pelo menos mais uma vez, prestando atenção nas palavras, saboreando cada parte desse evangelho e de repente parando numa palavra, numa imagem que mais te chamou a atenção. Continuando, agora com a sua imaginação. Pode fechar os seus olhos ou apoiá-los num ponto, mas com a sua imaginação agora, procure construir aquele cenário. Entre na cena daquela última ceia. Entre na cena daquela última refeição. Jesus está fazendo a sua última refeição. Ele tinha acabado de lavar os pés dos seus discípulos, dizendo a eles que ele, que era o seu mestre e senhor, tinha lavado os seus pés, de forma que eles deveriam lavar os pés uns dos outros. E é logo depois desse momento, portanto, construa essa cena, esse cenário, a mesa, os copos, os jarros, as ervas amargas, os pães ázimos, as taças de vinho, os lugares de assento. Jesus, os discípulos, contemple os seus rostos, contemple o seu semblante, suas feições. Observe o clima, que é um clima de tensão, ao mesmo tempo de alegria por comer com os discípulos pela última vez. Observe, contemple suas posturas, suas vestes, suas expressões, o que dizem os silêncios. Procure olhar, ative a sua visão e contemple
Procure escutar. Ative sua audição e escute. Escute as palavras do Mestre. Escute as palavras do discípulo amado. Observe o clima desse momento. Sinta o coração de Jesus impactado pela traição de um discípulo seu. Como Jesus recebe nesse momento a traição de um dos seus discípulos. Puxe na sua memória as tantas traições vividas e as traições provocadas por você. Contemple Judas que sai ao receber o pedaço de pão molhado no molho, aquele que se retira do convívio da refeição. A traição nos faz romper os laços com as pessoas, com a comunidade. Por isso Judas se retira do convívio dos demais. Contemple as traições que talvez você já experimentou na vida. Talvez traições de dentro da própria casa, da própria família, daqueles que nós amamos. Traições vividas, talvez nas relações de amizade. Traições vividas nas relações profissionais. Traga à memória as experiências que você já teve, onde você se sentiu traído, como Jesus agora se sente traído por Judas. Contemple também as vezes que você provocou essas traições, as vezes em que você foi Judas, traindo a confiança, talvez de algum parente seu, de algum amigo, de algum irmão da comunidade, de algum colega de profissão. Traga à sua memória as vezes que você foi Judas na vida de alguém. E converse com o Senhor. Converse com Ele como um amigo conversa com outro amigo, expressando a Ele nesse momento quais são os seus mais profundos sentimentos, quais são os seus mais profundos pensamentos. Tente criar empatia com a dor da traição vivida por Jesus nesse momento. Converse com o Senhor.
nós vamos com o coração cheio de gratidão por esse momento de encontro com o Senhor, rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça nesse momento o registro. Termine a sua oração, examinando a sua própria oração e dando nomes aos sentimentos presentes nesse momento. Registre no seu caderno. Uma boa Semana Santa. Lembrando mais uma vez que a rede Ignaciana, né, ela está disponibilizando aquelas lives. Sempre hoje também temos às 20 horas, mais uma live do Padre Adroaldo. O vídeo fica gravado e a gente pode assistir depois, num outro momento, não tem problema. Mas ele faz uma bela introdução sobre esses textos que nós estamos meditando aqui no Retiro Quaresmal e vale a pena participar ao vivo ou pelo menos assisti-la depois. Fica aí a dica. Ânimo e generosidade.